Logo em seguida que o meu filho nasceu, eu comecei a publicar o meu dia a dia com ele, né? Eu trabalhava, ele ficava em casa, eu saía com ele para fazer algumas coisas sozinho, porque minha esposa estava trabalhando, e algumas mulheres acabaram me mandando mensagem no direct dizendo que achavam muito legal minha relação com meu filho e que elas estavam indicando para os maridos olharem meu conteúdo para ver se eles começassem a ficar mais presentes, né, com seus próprios filhos. Eu acredito que quem sofre primeiro com a ausência paterna são as mães, né? Porque o homem, a gente aprende que essa frieza que a gente chama de responsabilidade, ela resolve tudo, porque foi assim que a gente aprendeu. E de fato a gente não quer, o homem ele não quer ser ruim pro filho. Só que a gente aprende uma coisa que gera um resultado diferente. Só que como é um consenso tão grande, né? O homem tem que trabalhar e colocar dinheiro em casa. Se eu fizer isso, eu tenho que ser o provedor. Tá resolvido. Só que a gente não se dá conta que essa frieza, e que, o meu pai era frio assim, então eu ser frio assim é normal. E a gente acaba soterrando a angústia que essa frieza nos trouxe. Isso permanece, né? Então, existe acontece um conflito aí no meio do caminho, que é a mãe fica cada vez mais sobrecarregada, o filho só tem um ponto de referência de segurança, segurança afetiva, que são várias seguranças que uma pessoa precisa. Ela precisa de segurança financeira, ok, mas a criança ela não aprende com a tua intenção de estar trabalhando sempre, é uma intenção de estar dando essa segurança financeira. A criança ela precisa da segurança que ela sente. Então, quando tu chega do trabalho e tu não tem tempo para ficar com ela sente a ausência. E eu sei que o que eu tô falando aqui traz um pouco de sobrecarga para a vida, né? Porque tu trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda tu tem que dar atenção para uma criança, né? Sim, tu quis ter filho. E tem um lance que eu percebo que é muito comum. ah, Às vezes as pessoas, as- a gente dificilmente para pensar no, no que a gente quer mesmo e como se dedicar àquilo que a gente quer. Então, por exemplo, o meu filho é tudo para mim. Muita gente replica essa frase, essa fala, mas isso é uma fala superficial. O que que a gente faz no dia a dia? A gente, a gente de fato faz aquele serzinho sentir que é tudo para nós, sabe? Então, tem uma distância muito grande entre o que a gente fala e o que a gente faz. E a criança, ela sente o que a gente faz. Ela até acredita no que a gente fala, mas ela é muito boa em perceber, né? E péssima em interpretar. Então, se tu fala uma coisa, mas tu faz outra, ela interpreta o que tu tá fazendo, né? E é outra coisa que eu vejo que é muito comum, as pessoas, elas... Não, tem a pressão da família por ter filho, né? Não, eu quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho. Só que tu nem pesquisa sobre como é ter filho. Como é ter filho e se dedicar pra ele. Porque, embora a minha geração mesmo, às vezes, a gente se criou, porque era o que tinha, né? Hoje em dia a gente tem muita informação. Então tem como pesquisar, como cortar ciclos, né? E a gente só repete que quer ter filho e acaba fazendo filho.
Mas a gente não para pra olhar para aquilo que a gente fala, sabe? Eu quero ter um filho que vai ser tudo para mim e eu vou dar do bom e do melhor. E aí a gente aprendeu que dar o bom e melhor é trabalhar infinitamente para dar coisas. E a gente nem para pensar que, cara, as coisas que eu compro, geralmente elas não têm me trazido tanta satisfação. O que me dá satisfação? São as experiências que eu vivo. Ah, então talvez seja importante eu até dar as coisas pro meu filho, mas se eu viver experiências com ele, será que não é melhor ainda? Porque se as melhores coisas que eu vivo são as minhas experiências, né? Talvez uma criança não precise de tanto objeto. Talvez ele precise de mais presença, né? E a gente não se dá conta que isso é uma herança que a gente repete. E quando tu te dá conta disso, vai ser meio angustiante no início, vai ser um choque. Tu pode até dizer assim, bah, esse cara tá viajando. Porque é difícil tu te dar conta que tu tá por um caminho que não é tão. Ele não vai te levar pro lugar que tu achava que tu tá indo, sabe? E aí tu vai ter que rever esse caminho que tu tá seguindo. Então tu pode ficar bravo comigo, tu pode prestar atenção e refletir sobre o que eu tô falando. Se ficar bravo comigo vai ser mais fácil, aparentemente. Se tu refletir, vai ser mais duro no início, mas tu tem uma chance de fazer diferente. E entender que não é porque a gente tem essa herança fria que a gente precisa usar a herança, sabe? Quando tu te dá conta que o que o teu filho precisa é que tu acesse a vida dele, tu demonstre pra ele que ele é importante pra ti e não necessariamente de coisas, é mais barato e é mais satisfatório pros dois. Não que seja fácil pra quem aprendeu e quem recebeu a herança da frieza, né? Não é fácil. Tu aprendeu, tu ouviu de tudo que é lugar que o pai é provedor e tu entendeu e acreditou que se tu prover coisas, dinheiro, tá tudo resolvido, mas aí tu vai te dar conta que isso vai gerar um outro problema que coincidentemente é o mesmo problema que tu vive, que é lembrar das ausências do teu pai. Tu até pode fingir pra ti que tu te orgulha dele ser uma pessoa dura, firme, que resolvia as coisas, mas no fundo, a tua mágoa é porque ele não olhava pra ti e não se importava contigo. Essa é a maior cagada. Isso pode doer pra caralho, mas são possibilidades. E a ideia desse vídeo era outra, mas eu deixei falar isso, sabe? Deixei sair isso. Talvez esse vídeo não te ajude agora. Talvez esse vídeo possa te causar muito desconforto. Mas o desconforto é o primeiro passo para mudança, né? E é melhor tu ter um desconforto de te dar conta que tu entendeu alguma coisa errada do que o desconforto de seguir errando, né? E poder fazer diferente com quem a gente diz que ama tanto. A gente, né? Ah, eu faço tudo pelo meu filho. Tu até mudaria? Esse é o ponto. Porque ele não precisa de mais horas de ausência tua. Ele precisa de mais horas de presença. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Comenta aqui embaixo o que tu achou e let's bora!